Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Nena, o Código da Virada. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, a Daniele Brandão, enfermeira, que vai contar, gente, qual que foi um dos maiores nenas da carreira dela. Essa carreira, né, como enfermeira, a gente já vai falar da formação dela, mas onde que ela bateu o dedinho na quina? Onde que doeu mais? Onde que ela houve maior aprendizado, né, na carreira profissional, na carreira, na vida pessoal? Dani, direto ao ponto, conta para o nosso público que está aqui qual foi esse grande aprendizado. Direto ao ponto. Ai, bom, Manu, um prazer estar aqui com você. A conversa é sempre muito agradável. E assim, eu não chamaria completamente de um erro, mas que foram sinais de redirecionamento de propósito, digamos assim. Para colocar uma terminologia mais bonita, pomposa, né? Quando a gente vai sentindo que aquilo não tem mais aquele feeling que você quer, algo mais. E como enfermeira, eu trabalhei por 20 anos como enfermeira. E eu vivi muitas realidades dentro da minha profissão. Eu trabalhei em diversas instituições no Brasil. Eu fui aquele enfermeiro que tem a sensação de que está sempre apagando incêndio na instituição, que falta materiais básicos para você fazer o atendimento básico, funcionar um acesso, que tem falha na comunicação, que vive conflitos constantes dentro da equipe. E nesse processo, a gente vai ficando preso na correria e não consegue planejar, criar processos. Também fui aquele enfermeiro que assumiu uma coordenação e que teve que lidar com dezenas de indicadores de desempenho, relatórios, gestões de fluxo, processo de acreditação, e que você fica voltado para essa parte gerencial e que você fica fora da assistência. E eu tive, por um maior tempo, por 16 anos, um pouco mais, como um enfermeiro da assistência, o enfermeiro do cuidado direto com o paciente, que, além do cuidador, ele era educador, reabilitador. Eu trabalhei com reabilitação. E, mais do que cuidado, a gente precisava construir uma nova realidade junto com o paciente, construir um futuro novo quando você está reabilitando por uma limitação física ou mental, né? É um problema com comprometimento neurológico. E aqui o cuidado, ele não é qualquer cuidado, né? Essa palavra é uma palavra que traz um estigma, às vezes pesado para a enfermagem, porque esse cuidado para a gente ele é uma ciência. Ele exige uma técnica, ele exige um estudo, um planejamento, um processo, análise, e tem um resultado que precisa ser alcançado. E aí, ao longo de todos esses anos, eu sempre fui um enfermeiro muito bom tecnicamente. Mas, ao longo dos anos, eu trabalhei com uma alta rotatividade. A rotatividade, para muitas pessoas, ela é positiva, te tirar, né, daquela área de conforto, se fala tanto disso hoje, mas ela pode ser desconfortável também quando você não pode escolher qual que é a área, ou que aquela área, às vezes, ela não bate de frente com aquilo que realmente você tem prazer em fazer. Isso vai esgotando, às vezes, porque quando você... Eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui dos livros, de sentar a bunda na cadeira e de estudar. Mas a gente vai aprendendo, quando você fala assim, nossa, que ótimo, agora eu tenho várias ideias para poder construir aqui, porque agora eu me sinto confortável.
aí de repente vem outra rotatividade, você tem que começar de novo do zero. E aí eu fui sentindo que foi chegando o meu tempo, assim, meu tempo já tinha passado, e que eu não queria mais só cuidar de pessoas. Eu queria também criar os meus próprios sistemas, os meus próprios processos, os meus próprios resultados. A gente cuida, é formado e exigido para cuidar do outro. Uhum. Mas a gente não tem tempo para cuidar da família, porque quando a família está doente, a gente tem que trabalhar. Eu não posso ficar em casa para cuidar da família, eu não posso levar o meu parente para onde eu trabalho para poder cuidar dele lá. A gente muitas vezes não tem tempo de cuidar da gente, a gente fica doente e vai trabalhar doente. Quem nunca trabalhou doente? Né? Levanta o dedo e me apresenta, porque eu quero conhecer quem nunca precisou trabalhar doente. E eu queria mais tempo para mim, mais tempo para minha família, mais tempo para viver novos desafios, novas aventuras. E aí, esse tempo, a gente planejou. Tal período vai ser o tempo certo. Gente, essa é a Daniele Brandão, querida, enfermeira, tem uma carreira brilhante. Ela hoje mora nos Estados Unidos e ela vai contar esse código da virada. E o grande aprendizado dela, né? Eu gosto de pensar que a gente está chamando aqui as pessoas que são GGG, gente como a gente da gestão, para contar os nenos, que é o nós erramos e nós aprendemos. Então, ela contou aqui para a gente de uma carreira brilhante, né? Um enfermeiro, ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei, né, de perto no segmento de saúde. Quando ela falou sobre acreditações, né, eu vivenciei várias auditorias de acreditações. E especialmente, né, no trabalho de ali no front com o paciente, a gente sabe o tanto que é reconfortante poder cuidar, e o que eu estou entendendo é que você visualizou que você estava numa dedicação extrema, né? O pessoal vai te conhecer e vai te seguir nas suas redes sociais, da empresa de vocês, vai saber um pouquinho mais o quanto você é dedicada, Dani, mas aquele período, eu estou entendendo que foi o período que fez você enxergar geralmente, o que mais, a grande maioria dos profissionais da enfermagem tem muitas vezes várias jornadas de trabalho, trabalham em mais de um lugar. Mas eu trabalhei por 16 anos em uma instituição que exigia exclusividade. Então, eu era exclusiva. E o ser exclusivo tem vantagens e desvantagens. Eu não precisava dessa jornada dupla de ter mais que um emprego, mas eu tinha que estar disponível para qualquer coisa. Se eles quisessem me tirar da cidade onde eu trabalhava e me mandar para outra, quisessem me remanejar de setor, eu estaria sempre disponível para o que a instituição precisasse. Olha isso. Então, jornadas de horário que eu não tinha certeza se eu estaria trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Eu era uma profissional disponível para o horário que a instituição precisasse. Claro, isso não é rígido completamente esse ponto. Daniele, você tem que vir agora, né? Sim, resguardar. Existia uma cobrança de disponibilidade muito grande. O enfermeiro não tem como falar, eu preciso sair mais cedo, né? Porque eu tenho uma reunião de escola do meu filho, né? Porque vai ter uma festinha da escola, do Dia das Mães, que eu preciso de participar. Então, a gente vive uma realidade por detrás que ela é dura, né? A gente se cobra muitas vezes por não estar presente em situações que a gente gostaria muito de estar. São escolhas, na verdade, né? Sim. Pega esse gancho aí, gente. Então, Dani, conta pra gente, para as pessoas te conhecerem, sua formação. A gente acabou falando aqui, né, que você é enfermeira, aí a jornada, um pouquinho sobre você, e a gente vai entrar no código da virada que fez você dar esse duplo twist carpado aí na carreira. Eu sou enfermeira, formada no Brasil.
Minha atuação foi 100% ali em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu trabalhei em diversas áreas, desde saúde básica, posto de saúde, pronto-socorro, terapia intensiva, e no final eu caí na reabilitação neurológica e trabalhei por 16 anos com reabilitação. Legal. Foram em todos os lugares que eu trabalhei de grandes aprendizados. E até entrar no meu último, que é o que eu tinha dedicação exclusiva e o melhor salário, eu geralmente mudava de instituição quando eu me sentia que eu não tinha mais o que oferecer ou crescer dentro da instituição e eu queria alguma coisa a mais. Então, digamos que eram passos graduais até que eu cheguei em um onde dali eu fiquei por 16 anos. 16 anos. 20 anos de profissão já é quase tempo para uma aposentadoria, né? E já pegando o gancho para a nossa virada, hoje, com esse sistema brasileiro, a gente se aposenta cada vez mais velho, né? Você precisa dedicar cada vez mais anos à profissão. Uhum. E eu queria me aposentar jovem. É uma profissão desgastante e eu queria ter tempo para fazer o que eu quisesse. Então, isso foi um planejamento, um momento de parar. E quando eu falei que eu ia sair, e que eu estava mudando de áreas, né, que eu ia me mudar para o exterior, tantas pessoas, você vai atuar como enfermeiro? Nossa, você vai ser enfermeiro nos Estados Unidos? Não, eu não quero ir para ser enfermeiro. Eu já fui enfermeira aqui. Eu já dediquei 20 anos da minha vida como enfermeiro. É uma realidade nova? É uma realidade nova. Mas eu queria uma realidade nova para mim. Não dentro da minha área. Eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu queria aproveitar o conhecimento, as habilidades que eu desenvolvi ao longo dos anos, fazendo outra coisa e tendo mais liberdade de tempo, uma melhor gestão do meu tempo. Nisso, eu caí na consultoria, porque são habilidades que são facilmente transferíveis, porque o enfermeiro ele tem habilidades de gestão que muitas vezes a gente não pensa que elas podem ser aplicadas para qualquer negócio, né? Seja escutativa, o planejamento de cuidados, porque a gente precisa estabelecer metas, fazer acompanhamento, gestão de tempo, tomada de decisão. O enfermeiro ele é um líder, ele precisa de humanização, tem que ter uma comunicação clara, porque você tem que comunicar desde o paciente, a família, médicos, fisioterapia, né? Então você tem que saber fazer a comunicação, desde uma comunicação fácil até a comunicação técnica, a gestão de crises. Que instituição, que negócio não lida com crises que precisa gerir com calma, com decisão e lidar com essas emergências que surgem, né, nos negócios. Visão sistêmica. Pô, se a gente tem um plano de cuidados, a gente precisa sistematizar o processo. Então, a gente também precisa no negócio criar métodos, sistemas, processos. E eu falo que o que foi o meu maior aprendizado, não na enfermagem, mas na reabilitação, resiliência. Essa foi uma habilidade difícil de aprender, mas que eu vivi com não só
com a questão da rotatividade, de ter que começar sempre de novo, mas aqui era imposta para o paciente que, de repente, por um acidente, por uma doença, se via limitado fisicamente a exercer cuidados básicos, convivência do dia a dia, vestir-se, trocar, andar, né? E Legal. você se reconstruir. Isso, né? Uma vez uma psicóloga falou que o paciente, num atendimento, falou que a gente desconstruía primeiro para depois reconstruir. E nada mais é do que isso. A gente sempre se desconstrói para a gente construir de novo, para a gente crescer novamente, para a gente aprimorar novas habilidades, novas técnicas, né? E crescer. Eu estou vendo aqui, só para a gente fazer um compilado disso daqui. Então, gente, vocês viram, a Dani é enfermeira, está morando nos Estados Unidos, ela é fundadora da consultoria, e aí a gente vai deixar o link também das redes sociais da Dalonc aqui para o pessoal seguir, Dani. Só que me chamou a atenção, nesses 20 anos de carreira aqui também da gestão, e agora eu acho que nos últimos anos está mais latente isso para mim, sobre algumas habilidades e o quão elas fazem uma enorme diferença. E eu nunca tinha parado para pensar nessa habilidade desenvolvida, principalmente, não principalmente, mas muito latente na carreira de enfermagem, que é, você falou várias coisas que são super pertinentes, visão sistêmica, a gente trabalha muito isso na estratégia, metodologia, sistemas, a própria resiliência, mas a escuta ativa. Eu vivenciei essa semana, inclusive, né, dedicando aqui um projeto com um cliente, e a gente achou que a comunicação estava claríssima. Comunicamos tudo, seguimos o fluxo e tal, e tal. Aí eu falei assim, mas deixa eu ouvir ele de novo, deixa eu ouvir esse cliente. E eu exercitei exatamente essa escutativa. E por mais que a comunicação eu tivesse achado que estava clara, seguir todo o método que eu falo, o método está aqui. Mas vamos parar para ouvir. E o parar para ouvir não é sobre assim, o que você entendeu. Repete para mim o que você entendeu. Repete para mim o que você entendeu. A pessoa decora, todo mundo faz. Mas é fazer outras perguntas para você conseguir capturar através da escutativa, né, se de fato aquele conceito, tema, o que for, está consensado e se está ali internalizado, né? Esse me chamou a atenção aqui e acho que um grande aprendizado para mim aqui hoje, um grande código da virada é falar assim, que eu trabalhei com muitos enfermeiros e os enfermeiros têm uma escutativa muito bacana e de uma forma e de um cuidado muito importante. E isso é um grande código da virada para trabalhar com consultoria, com empresas, né, e desenvolvimento de negócios, ajudando outros empresários, que é o que vocês estão fazendo aí, né, nos Estados Unidos, né, ajudando outros empresários a... Eu somaria ao escutativa a humanização. Sim, boa. Acho que elas se somam, porque não é só ouvir com atenção, acolher e entender antes de agir. E isso se traduz não só para quem é prestador de serviço, mas para quem tem varejo também. Quem nunca se sentiu desconfortável quando você está ali passando as compras ali no caixa e o atendente ele está conversando com o outro do outro lado em vez de prestar atenção em você, né? Ou aquele profissional que ele chega e te pergunta, mas não parece que ele está prestando atenção? Ele te entrega um serviço, mas você fala, poxa, eu falei isso que eu queria, mas será que ele não me ouviu? Será que ele não prestou atenção? Ou então você tem uma equipe grande, quem nunca tem conflitos dentro da equipe e que às vezes você precisa mediar esse conflito. Então a escuta ativa, ela te ajuda a entender realmente o que está às vezes
nas entrelinhas, né? O que realmente o outro precisa dizer, quer dizer, deseja que seja executado. E eu acho que a humanização nos negócios é porque a gente pensa muito nos resultados. Mas a gente também precisa cuidar do dono do negócio. Porque se o dono do negócio não está bem, o negócio não está bem. Não, calma que essa é a dica de ouro, vai. Eu ia te pedir a dica de ouro, mas eu tenho outra dica de ouro. Vão ser duas, gente. Vão ser duas dicas de ouro. Você, empresário, dono de empresa, dono da sua carreira, escuta essa dica de ouro e a gente vai ter duas aqui hoje. O dono da empresa tem que estar bem, tem que estar saudável. Não existe CPF separado do CNPJ. Às 9, 10 horas que o empresário está ali na sua empresa, ele é gente também, é gente como a gente da gestão, né? Tem que estar saudável mentalmente. Esse é um ponto extremamente importante. Entender isso e ter essa percepção e capturar isso, né, Dani? Nós que estamos aí ajudando, né, e compartilhando as nossas experiências, né, na consultoria. Adorei, tá anotado. Vai lá, continua contando aí, porque a gente já vai para a dica de ouro final, porque hoje a gente teve duas, bônus. A enfermagem, ela me ensinou muito mais do que técnicas. Ela me deu visão, sensibilidade e estrutura. E eu acho que foi isso que me tornou hoje uma consultora com resultado, com propósito. Eu descobri que a gente pode aplicar esses conhecimentos de organização, de cuidado, de empatia, né? Também no mundo dos negócios, e que a gente pode ajudar outros profissionais a estruturar essas empresas de forma humana, eficiente e sustentável. Muito bom, Dani. Então, gente, para fechar o nosso bloco aqui hoje, dica de ouro oficial, dica de ouro do dia, dica de ouro da Dani Brandão. A gente precisa acreditar que, para mudar de carreira, a gente não precisa esquecer tudo que a gente foi. Toda a bagagem, né? Que nada do que a gente realizou, nada é desperdiçado. O que a gente precisa aprender é ressignificar as nossas experiências. Muito bom. E a enfermagem me ensinou isso, a ressignificar essas habilidades que eu tinha muito bem estruturadas, estabelecidas e que eu praticava muito bem na enfermagem, a trazê-las para o mundo dos negócios. A não desperdiçar o conhecimento que a gente já aprendeu, já desenvolveu, mas transferir habilidades transferíveis, é o que eu costumo dizer, às vezes, quando converso aqui com os meus clientes, é que são habilidades transferíveis. A gente só precisa aprender a como ressignificar elas para aquilo que a gente resolveu atuar agora. Cara, sensacional, Dani. Isso... Bom, eu tenho vários amigos, né, e familiares também que foram embora, né, são imigrantes brasileiros e já pensei, né, nessa possibilidade algum dia na vida, mas eu achei de um cuidado que você trouxe, porque não é sobre eu adorei a palavra, ressignificar a sua jornada de experiências, né? Seja se você for trabalhar em diferentes segmentos, né, que você... Tem tanta gente que tem dificuldade em fazer transição de carreira, né? Não está feliz com o que faz e quer mudar de carreira, quer buscar um propósito que às vezes não se identificou no que realiza. Não é só para o imigrante, para o brasileiro que sai e que busca outras aventuras, outros lugares, busca viver melhor o que não conseguiu, né? Às vezes realizar no Brasil. Mas para quem busca uma transição de carreira, a gente não apaga completamente aquilo que a gente viveu.
a gente só ressignifica aquilo que a gente aprendeu para um novo propósito, para uma nova jornada. A gente não desperdiça nada. Não gosto de desperdiçar comida, nada. A gente não desperdiça. Verdade. Dani, muito obrigada. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, né, que tem aí um amigo, uma pessoa que passou por essa transição de carreira ou, né, é imigrante, acho que essas experiências que a Dani trouxe aqui para a gente, elas são extremamente relevantes. Você que é enfermeiro, você que está assistindo, que conhece o enfermeiro e que quer ouvir uma história aí de uma carreira brilhante numa das melhores e maiores instituições de reabilitação, né, Dani? Que foi a sua carreira e que foi onde você transitou a maior parte da sua jornada, né, profissional. E que pode pensar nisso um dia, que queira também ter tempo, né, para cuidar de você, para cuidar da família, né? Esse vídeo é para vocês que querem ouvir ou que querem aí experiências de mudanças, né, de carreira. Muito obrigada por dividir um pouquinho da sua vida, da sua jornada, né, profissional e pessoal aqui com a gente e todo mundo que está seguindo a gente aqui no canal da Zest Plan Academy. Eu sou a Emanuele Frade, meu objetivo, meu propósito é vir aqui dividir histórias de pessoas GGG, gente como a gente da gestão. Muito obrigada mesmo, Dani. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi um prazer